E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade aqui no nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo a todas e a todos com amor, para a gente começar a nossa leitura de runas da semana, junto com o Arcano do Tarô, apoiando aqui os nossos direcionamentos. E o tema de hoje é o que a espiritualidade revela sobre a sua vida. Então, vamos colocar essa leitura potente para a vida, ter entendimento sobre a vida, sobre os caminhos, as previsões, as orientações, os direcionamentos que são necessários agora. Para participar comigo, você vai escolher uma das 3 pedras. Serão 3 lançamentos aqui das runas, acompanhando cada lançamento também um arcano que vai vibrar aqui na mesa para você, tá? Nós temos opção 1, quartzo azul, opção 2, ágata natural, opção 3, ametista. Então, é com a sua intuição que tudo começa. Faz a sua escolha, pausa o vídeo se você precisar se concentrar um pouquinho. O tempo para cada pedrinha acompanhando aqui o lançamento das runas eu deixo na descrição do vídeo aí abaixo, tá? Então, a gente vai começar. Se você já se definiu, se inscreve aqui com a gente, ativa o sininho para não perder nada, deixa o seu like, traz aquela energia boa na abertura dos trabalhos. E para você que vem comigo no quartzo azul, opção 1, então já fica na área, tá? Se você quiser opção 2, ágata natural, opção 3, ametista, você pode clicar aqui abaixo no tempo e direto para a sua leitura, combinado? Então, vamos iniciar os nossos trabalhos aqui. Que a espiritualidade revela sobre a sua vida. Na verdade, vamos abrir o tarô primeiro. Qual é o arcano que vem apoiar a sua caída de runas hoje? A Torre. Gente, então, o tarô começando a trazer revelações sobre a sua vida com forças espirituais. Torre fala a respeito de desapego, de reformulação, tá? Então, momento de vida para revisar os planos, ajustar expectativas a respeito dos caminhos, das possibilidades, do que pode ser, do que de repente não pode ser, né? A gente saber se adaptar às circunstâncias. A Torre é um arcano que mostra uma dificuldade um pouco grande, ou bem grande, talvez até, de a gente ter tudo no controle das nossas mãos, sabe? Então, é um arcano que mostra que acaba sendo sofrido se a gente quiser que tudo seja do nosso jeito, do nosso tempo. É um convite a gente fluir mais de acordo com o que a vida nos apresenta para viver, porque se a gente quiser ficar no comando, no controle o tempo todo, é difícil, sabe? A gente fica querendo controlar como tudo deve acontecer, como as pessoas devem agir conosco, o tempo no qual tudo deve funcionar. A gente fica ali se estressando, se frustrando muitas vezes. E se a gente se entrega para a vida, se a gente vai, né, com fé na caminhada, então fica mais leve, a gente se adapta às circunstâncias, a gente confia na providência divina, até porque o arcano 16 do tarô, né, vem aqui com o nome da torre, mas originalmente essa energia tem o nome da casa de Deus. Então é a energia de Deus botando ordem, sabe? Tirando da vida o que não serve, derrubando o que precisa derrubar, né? Os castelos de areia, as ilusões, tudo aquilo que são as nossas prisões. Então é um arcano que traz uma força importante de libertação, de desprendimento, sabe? E aí vem com esse convite. Do que a gente está precisando desapegar, o que a gente precisa repensar, reformular na vida, né? E aí, o que eu te convido a escrever comigo aí nos comentários, para você colocar como seu mantra para essa semana, é assim: eu reformulo, sabe? É a gente se permitindo a ressignificar a vida. Esse arcano traz essa vibração. Então coloca aí, eu reformulo. Você vai ver que se você flui com a experiência desse arcano, você entende que a vida pode ser mais leve, tá? A verdade é essa. E vamos às suas runas então. Tá na mesa, olha aí o que nós temos, gente. Energia de prosperidade vindo para a sua vida, tá? A vitória está muito próxima dentro daquilo que você almeja para viver. Só que como você tem a torre no tarô,
fica a dica, né? Fica a lição que nós pegamos inicialmente. Não dá para você viver querendo controlar tudo como deve acontecer todo dia. Então aprende a soltar, relaxa, sabe? Olha, é assim, ó, aquela situação de entregar um pouquinho para a vida. Deixa a vida acontecer, deixa estar, e aí as experiências tendem a ser mais leves, e tendem a ser gratificantes também. Assim, tá? Aqui no centro do seu jogo você tem Ferru e Tiwaz, prosperidade, energia vitoriosa para você. Mas é a prosperidade, são os seus ganhos materiais, são as suas conquistas emocionais, que não vem por osmose não, porque Tiwaz é a runa do guerreiro também, sabe? Então o que você tem como entendimento aqui, como revelação espiritual nas runas? Olha, os seus esforços vão te trazer resultados, tá? Se você for aí nesse momento a pessoa que está, né, derramando aí o seu suor, está na batalha da vida no dia a dia, está fazendo por onde para ter as suas conquistas, você vai ter, tá? Tem coisa boa no seu nome aqui, é você melhorando de vida, como eu disse, tendo os seus ganhos materiais, as suas conquistas emocionais. Você tem aqui o que é justo, o que é do seu merecimento. As runas estão mostrando que você é uma pessoa merecedora, tá? Só que você tem que estar ali no dia a dia fazendo por onde. A grande questão, a grande pergunta, de repente, que você se faz é: poxa, mas será que tem chance de dar certo? Porque eu sei o quanto eu estou me dedicando, eu sei o que isso significa para mim, eu sei o quanto está me custando, né, no dia a dia, me dedicar às minhas causas. Será que isso me dá resultado ou é em vão, né? Aqui a gente tem, então, resultado para você. Runa de prosperidade, runa de vitória, certo? Então, se mantém na sua caminhada, mas lembra, também tem os momentos onde você tem que soltar um pouquinho, né? Você vai lá e faz a sua parte. A partir dali é com a própria vida. Então tenha também o seu lazer, viva também o seu desprendimento, não fica se estressando, né? Consumindo a sua energia desnecessariamente, porque não compensa, tá? As runas estão mostrando aqui um período que você vive onde situações de conflitos emocionais, problemas de relacionamento podem alcançar novas possibilidades, né? Então se você de repente vem aí num desânimo, vem meio triste porque não está conseguindo fluir na vida com quem você gostaria, seja nas suas relações íntimas, nas suas relações pessoais ou familiares, né? A coisa está enroscando, você não está conseguindo de repente chegar a um consenso, né, com as pessoas com quem você sente ser importante conviver, e isso trazendo uma dificuldade emocional. Se você vive esse processo, as runas dão um entendimento aqui para nós de que tem melhoria nos caminhos, tá? Olha a situação de uma dificuldade emocional com alguém aqui, olha, Manás e Lagus, tá? Então, e Lagus vindo numa posição aqui que não está vindo muito favorecida, né? É a runa do elemento água, dos sentimentos, das emoções, na nossa questão aqui de lidar com alguém. Então, se você está com uma dificuldade num relacionamento, é a pessoa que se distanciou, que está afastada de você, que não está mostrando interesse, uma briga, discussão que aconteceu, enfim, poxa, será que um término de relacionamento é definitivo? Não, tem caminho para as coisas melhorarem, tá? Temos aqui a runa Gebo, que traz energia de união, do que pode ser uma reconciliação, energia de troca para acontecer, sabe? São forças que interagem, que trazem um novo ciclo aqui em ínguas com renovação para a vida, sabe? Então você vive um momento onde você tem que saber, por isso veio a torre. Olha, a gente faz todas as nossas conexões aqui no oráculo, tá? O que eu falei para você na torre? Desapegar, então é ter aquela dose de desprendimento, reformular, repensar um pouquinho, saber se adaptar às circunstâncias, não querer ficar no controle de tudo, porque você vai se estressar, você vai se frustrar, a coisa não é exatamente do seu jeito, a coisa não é exatamente no seu tempo, tem o jeito da vida, tem o tempo da vida. Se você trouxer para si essa dose de maturidade, de percepção sobre como é mais saudável viver, olha o que você tem aqui, ó, Isa e Souilo, tá? Então a runa Isa é a runa do gelo, que pede paciência, mostra que tudo acontece no devido tempo e tudo vale a pena porque tem força vital, tem energia vital, tem o brilho do sol. Então, tem a luz que se apresenta nos caminhos aqui, força de vida, energia de felicidade, sabe?
das coisas funcionando bem, em uma nova etapa da vida junto com a runa Berkana que está ali, né? E Ínguas e Berkana, a gente tem muito aqui de uma experiência para você de mudança de ciclo, sabe? De você viver um fechamento de uma experiência, tá? E as coisas estarem assim num processo de maturação para se desenvolver por novos caminhos na sua vida. Então a verdade é que espiritualmente você tem a revelação também que você vive uma fase de transição. E dentro desse processo de mudança de ciclo que você experimenta, a necessidade de viver os seus desprendimentos, sabe? Também de saber deixar certas coisas para trás. E quando eu me refiro a essas certas coisas, muitas vezes são os nossos apegos emocionais, as mágoas, os ressentimentos, aquilo que feriu e que a gente fica carregando e alimentando e a gente acha que é assunto mal resolvido, que precisa resolver, que está pendente. Sabe, essa coisa de a gente sempre viver achando que tem sempre alguém nos devendo alguma coisa e a gente ser ali o cobrador, né? A gente se coloca, muitas das vezes, quando é assim, numa posição de juiz que não nos cabe, não é a nossa posição, não somos nós que julgamos quem está certo, quem está errado na vida. A gente perde muito tempo, muita energia fazendo isso, tá? Então você tem aqui as runas informando um processo de mudança de ciclo na sua vida, com superação de adversidades, tá? Com o que pode ser uma energia agora de mais leveza, de alívio, de descontração. Por quê? Você vai ver que as coisas simplesmente passam a se desdobrar, porque é o tempo delas, né? É o tempo da vida. Isso vai te dar um entendimento muito forte, uma clareza a respeito de como realmente não rola você querer que seja tudo da sua forma, ter essa questão de ser, né, de estar no comando, essa necessidade, né, de controlar, de ser do próprio jeito. Então tem uma grande lição a respeito disso aqui para você, nas runas, junto com o seu tarô, tá? É um período de vitórias, no qual você está entrando e que corresponde a essa mudança de ciclo, a um novo ciclo que você está passando a viver. Agora é um momento de transição, por isso você tem a runa Isa ali, que é a runa do gelo, que diz assim, olha, saiba esperar, tá? Quando a gente vive esses momentos, que é de transição na vida, onde a gente está vencendo um ciclo e a gente está alcançando um novo para trilhar sobre ele, tem muita coisa que está se adequando ali, sabe? Então é muito dessa energia da torre também, que é uma energia muito ativa, às vezes explosiva, às vezes você vai tentar conversar com pessoas agora, você vai ver que está todo mundo na base, meio que na base do bateu, levou com você, gente na defensiva. Então é você saber lidar com esse momento, né? Compreender que isso é uma adequação energética para um novo ciclo que você tem para experimentar. E tudo está apontando aqui para dar muito certo para você. Então, além de tudo, você tem aqui, né, uma mensagem de confirmação nos caminhos. Porque você tem vitória, você tem prosperidade aqui, dentro do que você está se propondo a viver. Se a sua questão, né, principal da vida agora, se o seu foco maior for vida amorosa, necessidades afetivas, um problema de relacionamento, talvez isso esteja mostrado aqui mesmo, né? Você passando por isso, mas aí você tem logo aqui no centro do jogo as runas que indicam bons caminhos para essa situação, o que pode ser reconciliação amorosa, tá? Reciprocidade. Essa é uma questão também. A gente pensando aqui em amor, talvez se você até tenha alguém para mentalizar, talvez você se pegue pensando, poxa, será que o meu sentimento é recíproco? Ou eu estou gostando aqui sozinha, sozinho, isso é coisa da minha cabeça, eu estou lutando por alguém que não está nem aí. Será que é isso? Não, porque tem runa de reciprocidade. O que pode ser um momento realmente onde as coisas não fluíram muito bem, né? Até porque você tem a runa do Lagus, que é o lago, que é a água, é o elemento água, não fluiu, não tem fluído muito bem com alguém em Manás, que mostra as suas situações de convivência, tá? Mas é um momento, esse ciclo está passando, tá? A torre, ela traz essa energia que muitas vezes é meio tensa, que pode ser até mesmo a causadora do que porventura ocorreu com você aqui. Principalmente em termos de relacionamento íntimo, falando de amor, vida afetiva, né? Esse momento, essa energia que é muitas vezes de adequações, tá? E aí as runas trazem esse entendimento de que você vive esse período que é de transição, que é mudança de ciclo, adequações energéticas
para a nova experiência que está surgindo. Então é recomendado a você agora, olha, nessa runa Isa aqui, um pouquinho de introspecção, sabe? Então não tenta resolver tudo agora, não. Saiba ter aí os seus momentos, deixa a vida funcionar um pouquinho por si só, confia nos caminhos, tá? Porque aqui tem energia de renovação com a força vital do Sol, tá? Aqui você tem um ótimo presságio de que essa mudança de ciclo na sua vida representa um momento de melhoria nos seus caminhos, tá? E melhoria tanto na parte afetiva quanto na parte financeira também, porque você tem runa de reciprocidade para o que possa ser uma vida a dois, e você tem runa de prosperidade material, acompanhada daquela que te traz a vitória, tá? Do que é justo para você. Então, confiar na vida pode ser aqui, né, uma grande lição que está vindo para o seu momento. Então, no nosso lançamento das runas, tivemos todas essas ideias colocadas. Agora o que ocorre? A gente segue na sua leitura aqui, com o quartzo azul te representando na mesa. Eu vou colocar as runas no saquinho para a gente fazer as tiragens. O lançamento nos dá uma visão geral, agora a gente vem com as tiragens, para que possamos obter mais revelações. Olha só, gente, que maravilha. Exatamente o que eu estava falando agora, confiar na vida, isso é ter fé, né? Também é acreditar que nós temos uma espiritualidade forte, que nos acompanha, que nos abençoa na jornada, que prepara o nosso melhor, e certas coisas pelas quais nós passamos dizem respeito aos desafios também que são necessários a nós, para a gente saber se melhorar, se lapidar, para a nossa evolução. Senão, se tudo fosse fácil do nosso jeito, quando a gente quer, a gente não ia evoluir uma vírgula, né? E o processo encarnatório nosso aqui seria muito perdido, porque não teria melhoria de nada, né? A gente vem aqui só para ser agradado e viver tudo do nosso jeito e pronto, acabou, ah, que maravilha, né? O que nós aprendemos, o que nós desenvolvemos, que habilidade nova, né? Nada. Então, é natural. E aí você tem aqui a runa Algis, que é justamente a sua conexão espiritual, a sua proteção espiritual, te amparando no que você tem para viver. Então, olha só a importância, né, de você desapegar, ter um desprendimento, saber soltar algumas coisas, né? Tem hora que é assim, por exemplo, né, uma pergunta que às vezes eu recebo nas consultas. As pessoas falam, o que eu posso fazer para a situação, ou como eu posso agilizar as coisas. Às vezes tem o que fazer, às vezes a orientação é, confia na vida, solta um pouco, não está nas suas mãos agora. Faz até onde você pode, onde você identifica que dali não está nas suas mãos, é a parte que cabe à vida, sabe? E aí você tem essa runa indicando proteção espiritual para você, tá? E é essa proteção espiritual que te acompanha, que traz para você, olha, aqui harmonia no que pode ser relacionamento, tá? Então, volto a dizer, né? Se o seu foco principal aqui for esse tipo de questão para a vida agora, dificuldade com alguém, dificuldade no amor, dificuldade em família, nós temos o espiritual cuidando, tá? Para que exista harmonia nos relacionamentos. Aqui é um caminho de felicidade a dois, é uma relação protegida. Então tem certas coisas de repente que aconteceram porque estão trazendo um entendimento que é necessário, tá? Então é você ter aquela dose de um pouquinho de introspecção que eu sugeri a você agora há pouco, olhando para a runa Isa que estava aqui, lembra? Ó, memória do oraculista, né? Do Runemal aqui. Então, assim, isso vai te possibilitar refletir um pouco mais também, né? A respeito do que tem sido a vida. Você vai encontrar com mais facilidade respostas, né? Aos porquês que você se coloca hoje. Por que isso? Por que eu? Por que aquilo? Por que me aconteceu? Sabe? Vem as respostas. Então é assim, se acalma, solta um pouquinho, né? Confiar na vida. Isso te dá uma tranquilidade. Saber que não é tudo nas suas mãos, sabe? Agora, principalmente nessa parte de relacionamento. Aqui você tem o espiritual abençoando para que exista uma reconciliação,
para que você possa lidar melhor com a sua família. Então nós temos, como você viu, uma mudança de ciclo acontecendo que está trazendo essa energia. A gente está vendo principalmente as runas trazerem para você como revelação espiritual melhoria nas suas relações, tá? É um novo ciclo, sim. E o que te dá uma facilidade maior para você experimentar essa condição que você vive, que está sendo revelado aqui no seu oráculo, de mudança de ciclo, é quando você sente que está tudo muito fora de controle mesmo. E isso te causa o quê? Uma ansiedade ainda maior, porque você está lá tentando controlar e quanto mais você tenta, mais você sente escapar das suas mãos. Parece que você vai ficando para trás, parece que as coisas estão se perdendo, mas não está. Essa é uma sensação natural de experiência de mudanças de ciclos que nós vivemos, tá? Então, assim, todo mundo tem os ciclos pessoais, né? Que a gente pega pela astrologia, pela numerologia, né? A sua revolução solar, a sua mudança numerológica, né? Dentro de um ciclo numerológico de um ano para outro. Todo mundo tem essas mudanças, né, que são ciclos pessoais. Mas dentro de cada ciclo pessoal, você tem ali também certos momentos onde a energia dá uma virada, tá? E aí são às vezes alguns ciclos até de uma forma mais coletiva que estão acontecendo, onde você percebe que sem você conseguir identificar o motivo, você começa a experimentar uma certa apreensão com a vida. Um receio, um medo que você não entende, não sabe de onde vem, não sabe do que, não sabe explicar. O que é isso? É uma insegurança diante dos novos caminhos que se apresentam. Nada mais. Isso é aqui um entendimento que eu estou te passando para você ter essa percepção de quando um ciclo da vida está mudando. É quando muitas vezes você se sente assim, tá? E aí, as runas estão trazendo realmente nesse novo ciclo para você melhoria nos relacionamentos, tá? Reconciliação amorosa, reaproximação familiar, amizades que podem ser reatadas, tudo isso está funcionando muito bem aí para você, tá? Olha, na sua segunda linha das runas aqui, a gente tem a runa em branco. Essa é uma runa que muita gente usa, muita gente também não usa, tá? Ela não é uma runa propriamente, não vem dentro da tradição rúnica, né? É considerado dentro de um sistema mais moderno, oracular. Eu trago no jogo por quê? Porque a gente está aqui pegando ideias para a vida, né? Sem se importar com o que vem da tradição, com quantos mil anos a coisa já estava aí ou não estava, sabe? A gente está aqui preocupado em recorrer a uma ferramenta que vai nos ajudar a entender a vida, né? Sem tanto da parte técnica de, então usa runa em branco, não usa, lê runa invertida, não lê. A gente está falando da vida, gente, né? E aí, essa runa, então ela cumpre um papel que é assim, de te deixar saber que tudo pode ser, de que você pode escrever a sua vida do seu jeito a partir de agora, tá? E aí você tem Turisaz e Tiwaz, né? Dentro desse processo de tudo pode ser, olha só, Tiwaz é a runa do guerreiro, é a runa que te dá o que é justo, que é do seu merecimento, que te traz a vitória pelos seus esforços pessoais, tá? E essa runa aqui, Turisaz, muitas vezes é a runa da cautela, é quando a gente fica ali meio cauteloso, meio na defensiva com alguma coisa, a runa do espinho, né? Quando a gente está, às vezes, meio ressabiado com a vida, quando a gente pode ter algumas ressalvas, tá? Então eu noto essa runa aqui te atrapalhando um pouco nesse momento, porque ela pode acabar funcionando, se você não tomar um cuidado com ela aqui, muito como uma energia de boicote, de você se sabotar dentro de onde a vida está te dando passagem, está te dando uma folha em branco para você escrever a sua história, né? Aí você tem runa que te pede para agir diante disso e ao mesmo tempo aqui esse é o seu acelerador agora e Turisaz acaba sendo o seu freio, né? Onde você tem uma estrada livre para seguir. Então onde você tem uma estrada livre para seguir, tá limpo aqui, o céu tá limpo, a estrada tá livre, você acelera, você não breca não, tá? Então, sabe, um sentimento de repente que você pode ter agora do tipo, vou ou não vou, faço ou não faço, sabe? Onde você quer, mas ao mesmo tempo bate uma incerteza e você acaba ficando ali, vem um pensamento reativo, onde você iria dar um passo a mais na vida e você acaba ficando no mesmo lugar. Perceba, as runas estão te mostrando na sua revelação espiritual que é o processo dessa runa, que às vezes vai acabar sendo meio pé de breque aqui nesse momento da sua vida. Então bateu uma ideia, bateu aí, né,
um plano que você tem, de colocar uma ideia em prática, você está, sabe, querendo agir perante a vida, faça, certo? Faça. Claro que você vai levar em conta que você está num momento de mudança de ciclo, que você tem que esperar o tempo da vida, né? Para as coisas, não vai ser tudo exatamente como você quer, 100% ou dentro do tempo que você quer, né? Há a necessidade realmente de se adaptar às circunstâncias, saber soltar um pouquinho para viver, mas aqui, realmente, essa linha de runas traz para você oportunidades que a vida vai te dar e você precisando tomar cuidado com autossabotagem, onde você vai perceber chance de viver na sua frente, você vai ficar ali meio no vou, não vou, e de repente a chance passa. Cuidado com isso, está sendo revelado para você, tá? Que você é uma pessoa que está sujeita a viver esse tipo de circunstância. Então as runas estão te preparando para você ter o seu melhor. E na nossa terceira linha, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu ver se eu subo um pouquinho para caber, porque ficou bem na ondinha aqui, ó. Aí vai dar certo. Pronto. Maravilha, gente. Aqui nós temos Dagaz, Berkano e Urus. É a luz de um novo dia que vem para você, sabe? Uma energia transformadora que traz realmente um novo ciclo. Com Dagaz e Berkana não resta nenhuma dúvida de você entrando em um novo ciclo da vida, onde nós vimos que o principal é você ter melhoria nos seus relacionamentos, tá? Tem reciprocidade, é um ciclo onde reconciliação amorosa é possível, tá? Você tem ali caminho para viver as suas vitórias. Nós falamos a respeito de ganhos materiais e conquistas emocionais, então tudo isso está vigente no seu jogo, certo? Aqui, olha, renovação, a luz de um novo dia, a vida melhorando, superação de dificuldades. Então, eu deixo para você o entendimento também do quanto é importante saber deixar para trás o que pertence ao passado. Não fica trazendo a ideia de contas pendentes, de quem te deve o quê. Lembra do trecho aqui onde eu te falei? Cuidado, não fica se colocando como juiz da vida, porque esse papel não é nosso, tá? E aqui o Urus vem mostrar o quanto você tem um crescimento de vida, né? Porque você vai alcançar mais da vida, então você vai ter mais responsabilidades, crescimento de vida traz consigo, né, mais possibilidades de viver, mais alcance, mais sonhos realizados e junto com isso mais responsabilidade também, uma energia maior de comprometimento. O Urus traz aqui, olha, muita energia para sua vida, potência de vida, você bem de saúde para viver o que você precisa também. Esse é um outro aspecto, tá? A runa Urus aqui traz muito de força vital, de saúde mesmo. Então você que de repente vem derrapando com a sua saúde, dorzinha daqui, dorzinha dali, e vai no médico e nada, e faz exame, e não acha, e a vida não sai do lugar, e você daqui a pouco tá lá no PS de novo, porque você precisa de uma opinião médica do que está acontecendo, e nada, sabe? Então a gente tem aqui, olha, muito disso ficando para trás também, né? Gente, então prepare-se para o melhor, tá? Porque as runas estão aqui te dando caminhos de vitória, melhoria nos relacionamentos, melhoria de saúde, tá? Existe a necessidade, eu acho que é a grande lição que fica para você, saber soltar um pouco e confiar na vida. Você tem proteção espiritual para que as coisas possam conectar para funcionar. Então, muito cuidado com a ansiedade, que às vezes te leva a se afobar, enfiar os pés pelas mãos, forçar a barra, né? Partir para o tudo ou nada, onde não era o momento de fazer algo, sabe, a respeito. Então, muitas vezes a gente tem que segurar a própria onda, né? E deixar a vida cuidar dos caminhos. Tá muito orientado assim para você. E esse foi o seu jogo, então. Finalizamos aqui na opção 1, no quartzo azul. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se você quiser registrar a sua opinião, a sua impressão a respeito da leitura recebida. Tá? E na descrição do vídeo aí eu sempre deixo informações que você pode conferir. Curso, atendimentos, rede vizinha, dá uma olhada, tá bom? Então, gratidão pela sua participação aqui comigo. Vou desfazer agora. Vindo para o campo de jogo, nossa água está natural,
opção 2, o que a espiritualidade revela sobre a sua vida. Começamos pelo arcano do tarô. E o seu é o eremita, olha só, o eremita ou o ermitão, é um arcano que recebe esse nome também, o arcano 9 do tarô. E ele vem te pedir prudência, momento de você ser prudente, momento de você ter cautela, cuidado com a ansiedade, cuidado com a pressa. O eremita dá o entendimento de que você não está no seu caminho errado para viver, não. Só que as coisas estão amadurecendo, vão se fazendo aos poucos. Você não vai conseguir nada para hoje, tá? Então, qual é um risco que você corre? Se deixar tomar pela ansiedade, e aí cair numa loucura de, eu quero hoje o que eu estou precisando, e se eu não tiver, então não quero mais, aí você abandona o barco, você pula de galho, você deixa resultados para trás, tá? O eremita pede para você a sabedoria, para você se conduzir nos seus caminhos, porque senão você plantou, você está regando, você não vai ter a paciência da maturação dos seus frutos, você vai deixar a colheita para outro, tá? Então a sabedoria traz a ideia da permanência, saber lidar com as coisas, saber esperar por resultados, ter resiliência com a vida, tudo isso está aqui diante de você. E também uma necessidade muito grande, que é a de você seguir a sua voz interior. O eremita é aquele que precisa silenciar um pouco todo o barulho que vem de fora para aprender a se ouvir, tá? Porque aí estão as suas verdadeiras respostas. Então não é o momento para você sair pedindo palpites, ver o que as pessoas acham. Cuidado com, às vezes, uma coisa que vem na sua intuição, vem da sua alma, faz isso, vai por ali, e aí você quer, às vezes, ver o que alguém acha, o que alguém vai dizer, se é legal o que você está pensando em fazer, Às vezes você espera, assim, um reforço positivo, de alguém te dizer, olha, realmente isso é legal, isso combina com você, para você se encorajar. Já veio a resposta, veio de dentro, sabe? Então já veio na linha reta, não tem que fazer curva. Aí você vai se apoiar nos outros, às vezes o que você sentiu que é bom para você, alguém vai falar que é ruim, te desencoraja, você se desviou do seu caminho, sabe? Ou às vezes você está diante de uma situação ao contrário também. Você sentiu ali um certo receio e vem alguém e fala, não, isso é bobagem, vai lá. E aí você vai lá e se lasca, porque você seguiu opiniões alheias ao invés da sua verdade interna. Então a importância de se ouvir. E aí você pode colocar nos comentários comigo, então, como seu mantra para a semana, assim, eu me ouço, tá? Só isso, eu me ouço. 3 palavrinhas mágicas e muito poderosas aqui, que você está colocando como afirmação, tá? Vamos às suas runas, então, que a espiritualidade te revela. O que segue te revelando, Porque o eremita já é, com certeza, parte desse processo. Opa! As runas estão agitadas hoje, hein? Estão querendo ficar na mão, não. Tá na mesa. Galera, a primeira coisa que eu tenho para falar para você aqui, a espiritualidade te revela que você tem alguém no seu caminho para dividir a jornada com você, um relacionamento harmonioso sendo levado a sério, compromisso afetivo, responsabilidade aqui, tá? Então, alguém levando a sério com você nesse sentido. Já são as 3 runas que vêm aqui bem pertinho da sua pedra, te representando no campo de jogo. Então, você está com essa energia no seu caminho, tá? Leandro, será que não tem alguém aí no meu caminho? Será que não pode surgir um novo amor? Ou será que não pode melhorar meu relacionamento? Será que não pode dar uma firmada aí? Não dá para virar mais sério, com o ficante que está por aqui na área, a gente não pode dar um passo a mais? Exatamente isso. Tá tudo se direcionando para isso aí, tá? Momento de vida onde vem essa energia em primeiro plano para você. É o que está passando à frente, tá? Além disso, as runas estão dando para você a energia aqui de alguém que pode vir participar da sua vida. Eu estou percebendo, assim, essa questão, sabe? De você viver uma fase agora onde tem pessoas que participam da sua vida. Porque tem essa energia forte que aponta para o que pode ser relacionamento, e a gente tem aqui também um caminho muito apontado para o que pode ser parceria profissional, sociedade, sabe? Então,
favorecimento nessa área para você. Alguma possibilidade que surge aqui, olha, onde nós temos eu, as que vai falar sobre as situações de parceria, lidar com alguém em quem se pode confiar, isso trazendo resultados financeiros. Um novo momento que aponta para isso. Então, de repente, você pode receber uma proposta, tá? Proposta de trabalho, sociedade, um projeto que você tem e que tá difícil, né? Às vezes de você tocar adiante sozinha, sozinho, então cola alguém na sua, sabe? Dá para fazer uma parceria, uma collab, alguma coisa assim. Nós temos runas que dão direcionamento para isso, tá? Essas runas aqui indicam somente isso? Não, mas mudança de vida para você. Euas aponta para uma energia de mudança, Ínguas traz aqui o que é um novo ciclo, com a sorte te favorecendo na energia financeira, melhoria financeira. Oportunidades aqui, tá? Então de trabalho, de ganhar mais dinheiro. Claro que isso não é golpe de sorte da vida, não é ganhar na cena, esse tipo de coisa, né? Porque tem gente que às vezes vem pro oráculo, meu financeiro vai melhorar, aí a pessoa quer uma leitura assim, vai, né? As runas estão aqui dando uma energia muito boa, que maravilha. Aí a pessoa fica ali, né? E não faz nada a respeito, vai melhorar como? Vai cair dinheiro da onde? Né? No colo. Então, é sobre arregaçar as mangas, né? Ter oportunidade para ganhar dinheiro e atitudes compatíveis que possam gerar ganhos, tá? Aqui, essas runas estão dando para você oportunidade de melhorar de vida financeiramente, mudança dessa energia na sua vida. E isso, né, para quem de repente está aí se esforçando, você que é a pessoa autônoma, trabalha com produtos, serviços, né, vendas, clientes, de repente se o seu negócio está meio parado, rola um agito aqui, rola uma movimentação financeira para você. São pessoas que chegam, é você tendo mais da oportunidade de desempenhar o que você precisa, tá? Nós vemos aqui dificuldades de relacionamento e dificuldades financeiras ficando para trás. Toda essa energia que vem trazendo melhoria está vibrando junto com a runa que está no centro do seu jogo, que caiu aqui, que é da Gás, que traz a luz de um novo dia, uma runa transformadora, tá? Onde nós vemos esses campos aqui, onde de repente você vem com escassez na parte amorosa ou financeira, são oportunidades, são melhorias. Na parte afetiva, a gente está vendo uma energia de mais comprometimento, tá? De relação harmoniosa, das coisas sendo levadas mais a sério. Então você está vibrando nessa energia, sabe? Para conectar a experiência com alguém que pense em viver algo que acrescenta para os caminhos e não a energia de ficar ciscando e muito menos estar sem alguém, tá? Claro que se for da sua preferência, se você não está mirando em relacionamento agora, Leandro, eu não quero saber, né, de estar com alguém, eu só quero pensar agora no meu momento, na minha vida, em melhorar de vida, em cuidar do meu trabalho, estou olhando para mim, ótimo, tá? Então você tem realmente movimentação financeira, energia de prosperidade te acompanha aqui e você pode tomar essas runas aqui com a ideia de você se fortalecer no seu espiritual, porque Gebo é a runa que também mostra a importância da nossa relação de troca com o espiritual, né? Para você ser a pessoa abençoada, ter a sua proteção, o quanto você cuida do seu espiritual, né? É importante que a gente veja o nosso espiritual, a nossa relação com os sagrados, nossos guias, como aqueles grandes amigos, né? Que nós temos ao lado porque nós cultivamos a amizade. Sabe aquela pessoa que de repente é alguém que você sabe que pode procurar porque é a pessoa que vai te acolher, né? Que não vai te tratar como uma pessoa estranha, é quem já sabe da sua jornada. Por quê? É com quem você nutre essa relação, né? Se você mal fala com a pessoa, aí precisou, vai lá ligar, a pessoa não vai te receber na hora, vai dizer que não pode conversar, ou vai te estranhar, fala, olha, peraí, né? A gente mal se fala, você vem aqui me pedir alguma coisa, sabe? Com o espiritual, a gente não tem o cuidado de pensar assim, né? A gente não cuida de nada espiritualmente, né? Não nutre a nossa relação com o sagrado, aí precisou de dinheiro, vai lá pedir para o espiritual, precisou de amor, vai lá pedir para o santo, né? Aí o seu guia fala, mas peraí, né? Tudo bem, eu sou seu guia, mas, né? E aí, é só vem a nós?
né? Então eu tô aqui só para te ajudar no que você quer e a gente não vai desempenhar nada junto, não. Não vem nada pro meu lado, sabe? Não tem uma troca. Gebo é a troca, é presentear para receber, tá? Então tem essa situação também que eu vejo como algo que é importante para sua vida nesse momento, tá? Além disso aqui, a gente tem uma situação para você que pode ser um momento de uma certa calma depois da tempestade, sabe? Então, se você vem vivendo aí um momento onde as coisas andam meio tensas, né? E difícil de você saber como se conduzir, tudo parece acontecer diferente do que você planeja, tá aqui, ó. É Hagalaz, que são as circunstâncias que ficam fora do controle das nossas mãos, sabe? São as forças externas que atuam. Aqui a gente tem que saber se adaptar, né? E aí, não à toa, você tem Isa e você tem aqui Otala, né? Então, é saber estar mais no seu cantinho também diante desses momentos, tá? Isso é necessário. Confiar no seu espiritual que te protege ali, que te ampara, para que as coisas, por mais às vezes adversas que pareçam, se ajeitam, tá? Então, as runas que estão aqui, elas podem estar mostrando todo esse processo que eu falei, às vezes de uma escassez de sentimentos, escassez de recursos materiais, né? Dificuldades financeiras. A gente viu essas áreas sendo melhoradas e você tem Dagaz no centro do jogo, volto a dizer, que está trazendo uma energia transformadora para a sua vida. É a luz de um novo dia, sabe? A luz depois da escuridão é o que vem aqui. Uma nova chance, força de recomeçar nos caminhos, tá? Então essas runas que estão aqui podem falar, de repente, dos momentos tensos que você tem vivido, mas você está aqui com amparo espiritual para passar pelo que você está passando, né? E ganhando a consciência na revelação espiritual agora de que está vindo energia melhor para a vida, tá bom? Tem aqui, olha, um processo realmente de morte e renascimento acontecendo para você, tá? Isso daqui é muito sobre mudança de ciclo também. Nós tivemos essa energia que participou um pouco de quem recebeu a primeira caída, você comigo na segunda caída das runas, com a Ágata Natural, né? Você tem também um pouco dessa informação, essas duas runas aqui, tá? Eiwas e Era, vem falar de um ciclo mudando na sua vida. Então tem esse processo de morte e renascimento, de coisas que ficam para trás, sabe? E surgindo realmente a luz de um novo dia aqui para você. Onde os resultados que você tem perseguido e está difícil de alcançar, eles chegam. Você tem a runa da colheita aqui e o espiritual te abençoa para você coletar o que é seu, tá? Só que, olha, você tem aqui também essa runa, que é a runa do sacrifício, tá? Essa runa Eiwas, que é a da morte e renascimento, que traz a ideia de uma virada de ciclo na sua vida, onde você deixa para trás, né, o que é a escassez, o que são as faltas, mas também é o sacrifício, né? Então é o oráculo rúnico aqui, mais ou menos como te perguntando assim, nesse momento, o que você é disposta ou disposto a sacrificar para ter o que você quer? Então, muitas vezes na vida, não é sempre, mas muitas vezes a gente tem que aprender a perder de um lado para ganhar do outro. Difícil ficar com tudo nas mãos, tá? Então, a gente tem essa ideia aqui, né? Do que a gente pode ter a capacidade de viver um desprendimento, soltar uma carga para ter mais do que a gente quer. Muitas vezes é uma posição de conforto na vida, de uma zona de conforto, daquele lugar quentinho do qual a gente tem que sair para arregaçar as mangas e ir atrás, sabe? Lidar com o desconhecido, vencer os nossos medos, tá? Isso está muito dentro do que é a orientação espiritual para você também, tá certo? Então, gente, no nosso lançamento, na caída das runas aqui, você teve toda essa visão oracular, tá? Gostei muito porque o jogo fala principalmente de você viver um novo momento da sua vida, onde oportunidades que você tem buscado e não tem dado certo, agora você está muito perto de conseguir. Só que você teve uma grande lição aqui, né? Saber que você também tem que ser a pessoa disposta a deixar certas coisas para trás, né? Qual é o desprendimento que você pode viver? O que você pode sacrificar para ter o que você quer, né? Qual é a relação de troca que você pode estabelecer com o seu espiritual, né? Para que você tenha realmente, né, a sua espiritualidade aí de mãos dadas, trazendo
os seus frutos para a jornada. Então, muito cuidado nessa parte do espiritual com as barganhas, né? A gente só lembrar da espiritualidade para rezar na forma de pedidos. Eu peço a espiritualidade, eu peço oração por mim, eu peço um amor, eu peço... Gente, e o que a gente oferece? Nós temos que nos ver também como ricos, sabe? Não é pobreza de espírito que leva alguém a algum lugar. A gente traz uma riqueza interna, temos muito a oferecer, sim, ofereça para ter, plante para colher. Essa é a lei da vida, tá? Então, na parte da espiritualidade, muito cuidado com essa ideia de ficar barganhando, só se lembrar de rezar o dia, acender a vela para pedir alguma coisa, né? A gente vai muito naquela história bíblica, né? Pedi e recebereis, né? Então, gente, não. A vida é sobre atitude, é sobre fazer. Aqui a gente está num oráculo rúnico, né? Que nos leva ao entendimento dos deuses nórdicos, do paganismo nórdico. Então a gente não está no processo cristão, né? E aí a gente está mais aqui voltado para a experiência da Terra, o que as nossas mãos realizam, o que a gente faz a respeito, tá? Então é a gente saber sim direcionar as nossas energias e acreditar no poder que nós temos. Cada ser humano é em si parte de um processo divino, tá bom? Então, eu acho que assim, né, a gente parte bem para nossa etapa aqui das tiragens rúnicas. Talvez isso que eu acabei de falar agora te traga um despertar, e você tinha Dagaz aqui no centro do jogo, que é realmente uma runa que gera um despertar na sua vida, onde talvez você esteja vivendo um momento onde você sente que, no qual, né, você sente que você pode muito pouco. E para você ter as suas coisas, tudo depende de alguém que vem interceder, de um golpe de sorte que precisa acontecer, de o espiritual providenciar. E é muito com você, tá? É muito com você. Aqui você está tendo essa revelação espiritual. Olha, faça por onde, tá? Vai atrás, persiga, acredita. Né? Você é um ser que traz uma riqueza consigo. O que você pode oferecer para receber em troca? Todos nós temos o que possamos ofertar, tá? Agora, gente, seguindo nas nossas revelações aqui, tá? Colocando a primeira linha das runas, você tem a runa Iera, que estava lá na sua caída, falando das suas colheitas, né? Mas sabendo esperar o tempo necessário para também ter os seus frutos, né? Então, é a gente trabalhar o nosso processo de a gente desenvolver uma resistência, ser forte perante a vida. Você tinha a runa Eiwas que estava aqui abaixo, ó, isso é a memória do oraculista. A runa Eiwas que estava aqui abaixo, onde eu falei, olha, é um momento para você de mudança de ciclo, de morte e renascimento, ressignificar um pouco a vida, ou bastante, tá? E a runa também que falava ali do que você pode sacrificar agora para ter o que você quer, né? Muitas vezes na vida, sim, não é sempre, mas muitas vezes, repito isso, a gente tem sim que saber abrir mão de um lado para ganhar do outro, tá? Você vive esse processo agora, né? E a runa que estava aqui também, Eiwas, é a runa que nos pede resistência perante a vida. Vencer as circunstâncias, desenvolver a nossa força, tá? Então, você tem aqui, olha, Iera, que traz os seus resultados para a vida, que traz os seus frutos, fala da sua colheita, mas no devido tempo, e você não podendo ser a pessoa que desiste fácil, tá? Você tem como revelação espiritual aqui também, que você é uma pessoa que está sendo testada. Hagalaz, que estava aqui, onde eu falei de muitas das coisas que ficam fora do controle das nossas mãos, isso são testes para a vida, que te levam a olhar para dentro, né, onde você encontra mais das suas próprias forças, tá? Isso é muita chance que a vida nos dá também de viver mais do nosso processo de autoconhecimento. E aí, a partir do autoconhecimento, que parece pouco, mas é muito, muita gente despreza, né? Parece ideia batida, autoconhecimento, mas você é alguém que se conhece, né? Sempre nós podemos alcançar uma camada além de nós mesmos, tá? Então, autoconhecimento parece pouco, mas é muito. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente alcança da vida, tá? Então,
os testes que vêm da vida que nos levam muito a esse autoconhecimento, porque é aí que a gente se descobre de verdade, aí que a gente sabe o que a gente pode, sabe? Aí é que a gente desperta potenciais adormecidos. E volto a dizer que você estava com da gás aqui no centro do jogo, que é a luz de um novo dia, que é um despertar para novas possibilidades também. Então você vive esse momento também, além de tudo, que é de um despertar, tá? E dentro disso, muito de você saber mais a respeito das próprias forças que você traz, tá? E aqui estão as suas colheitas, certo? E elas acompanham a Kituri-Saz e a runa em branco, que é uma runa que tem gente que usa ela, tem gente que não usa, tá? E eu vou comentar a mesma coisa, porque ela apareceu também, para quem participou da primeira caída, primeira pedrinha. Não vou entrar nos méritos, né, do quanto isso é tradicional ou não é, se vem lá dos povos escandinavos ou não. Gente, eu estou com um recurso nas mãos para nos ajudar a entender mais os nossos caminhos, tá? Então, sem muito da questão técnica, né, de runa em branco ou não, runa invertida ou não, tá? Eu vou fazendo a leitura como eu sinto de fazer aqui para você, eu estou falando da vida, eu estou falando dos caminhos para você. E essa é uma runa que traz uma página em branco para você escrever sobre ela, tá? Você tem os seus frutos para colher. E tem uma runa aqui que no meu entendimento ela pode te atrapalhar um pouco, sabe? Porque é onde você fica num excesso de cautela, de repente numa defensiva com os seus caminhos, que pode ser o medo de caminhar, pode ser o medo do desconhecido, né? Diante da necessidade que você tem realmente de viver um processo de morte e renascimento, que é para muita gente um processo iniciático, sabe? De ressignificar a própria vida, de se reinventar. E todos nós precisamos disso. A verdade é que todos nós precisamos disso algumas vezes na nossa jornada, não é uma vez só, não, né? E você está vivendo esse momento agora, que eu falei, que é do desapego, né? Perder de um lado para ganhar do outro, muitas vezes é isso, é você deixar para trás partes de si mesmo para passar a se ver de uma outra forma, como a pessoa mais capaz, como a pessoa mais merecedora, como a pessoa que acredita que pode, que, né, descobre mais da própria força e encara melhor a vida. Então é muito sobre isso. E aqui estão os seus caminhos abertos para serem trilhados. E você, de repente, numa certa cautela de trilhar esse caminho, de topar a jornada ou não, será que eu vou, não vou, melhor aqui, né? Aí você perde exatamente o que você tem a ganhar da vida, experimentando caminhos, vivendo, sabe? Quem disse que você já viveu tudo o que você pode? Quem disse que você já teve as suas melhores experiências? Às vezes a gente fica num apego ao passado, a pessoas, a situações, a saudade de alguém, a saudade de um lugar, como se a gente já tivesse vivido tudo o que a gente precisava ver de melhor. E agora, como se a vida estivesse só se arrastando. E a gente fica ali tentando salvar tudo o que já foi vivido. A vida está ainda acontecendo, olha, mais páginas em branco para você escrever, tem mais coisas boas para você descobrir, experimentar, saber mais de si, ser mais feliz. Então, saia desse processo aqui, né, de um receio de trilhar os caminhos, porque eles te trazem resultados, tá? É esse processo agora de você se reinventar para viver de um jeito diferente. E a gente está percebendo que é essa forma de se colocar para a vida que está mudando as suas energias ali, na parte do financeiro, na parte afetiva, onde nós vimos, de repente, se você vem aí só sapateando no amor, né, derrapando e correndo atrás do próprio rabo, é a experiência afetiva que desenrola. A gente viu essa energia ali, de companheirismo, de relacionamento harmonioso, de coisas levadas a sério a dois. A gente viu prosperidade financeira, a gente viu ali o que pode ser parceria profissional, mudança de vida para melhor, na energia do dinheiro. Só que perceba que para você viver essas mudanças, as mudanças começam dentro. Não dá para você continuar sendo a mesma pessoa, fazendo tudo do mesmo jeito e querendo resultado diferente. Os resultados diferentes e melhores e almejados por você estão vindo no seu caminho. Só que você tem que acompanhar essa energia, mudando a si mesmo também, tá? As runas estão te convidando a isso. Seguindo na sua tiragem, olha só, gente, aqui, né, vieram 3 runas invertidas. E aí, curiosamente, é a runa Ferru,
que é a runa dos ganhos materiais, runa de prosperidade, com Algis, que é a runa da proteção espiritual. Então olha como se você agora não conecta o seu espiritual, você perde, tá? Você perde. Aqui a gente tem uma questão de Ferru com Otala, as duas no jogo mostram muito a situação de estrutura de vida, que você de repente acaba comprometendo se você não for a pessoa que se alia ao seu espiritual agora. Então tem essa importância, tá? Conforme nós estávamos conversando agora há pouco, né? É momento de você desenvolver uma relação saudável de troca com a espiritualidade, do que é recíproco com a espiritualidade. Para muita gente, assim, isso significa o quê? Desempenhar uma atividade mediúnica. Para outras pessoas é o hábito de oferendar, sabe? É você pensar como você pode desempenhar a sua espiritualidade, como você traz a espiritualidade para a sua vida, né? Fazendo com que a sua vida seja parte do espiritual, né? E você tendo ali boas ações, o que você faz de bom para alguém, que energia você movimenta, o que está ao seu alcance, de repente você pode fazer, mas não faz, porque você está pensando só no próprio lado, no que você precisa, né? O quanto você recorre à espiritualidade só para fazer os seus pedidos. Mas aí, né, tem aquela frase de Exu. Eu estava pensando em Exu, deixei para lá porque a gente está nas runas, né? Não vem tanto ao caso trazer a ideia de Exu junto com as runas, mas vamos conversar porque é a segunda vez que vem na minha intuição, então eu acredito que eu tenho que passar para você a ideia. Que é assim, naquela hora que eu estava falando, né? Se você só pede para a espiritualidade e não oferece nada, Exu muitas vezes é aquele que vem dar o tapa na cara, que vai falar que quem precisa é você e você vem me pedir para te dar uma coisa que você precisa, não sou eu, e você não me oferece nada antes? Vai ficar por isso mesmo? Você acha que eu tô aqui para, né, para resolver o seu lado e você ser feliz e eu como quem trabalhou de graça, sabe? Então Exu é muitas vezes o primeiro que nos dá o tapa na cara para a gente entender que a necessidade é nossa. Então quem tem que correr atrás somos nós, não é os nossos guias, não. Então você vai lá e pede, ele vai olhar para sua cara e vai falar, quem precisa é você. Por que você está vindo aqui me pedir? Né? E o que você me entrega, né, de ferramenta para que eu possa fazer o que você precisa? Como você estabelece uma troca comigo? Como isso pode ser vantajoso para ambas as partes? A gente só pensa no nosso lado. A gente se coloca como vítima, como coitado, para mim está faltando, eu preciso, eu tenho que receber uma ajuda. E o que a gente faz? Muitas vezes nada. Sabe aquela frase que dizem assim, a gente às vezes vê uma pessoa lascada na vida, né? Um F na vida, não vou falar a palavra aqui para não falar palavrão, não sei se vai dar problema no YouTube inclusive. Aí você fala, nossa, coitadinha da pessoa. Aí tem aquela frase que diz assim, nunca ajude um lascado sem perguntar antes por que ele se lascou. Muitas vezes aquela pessoa está plantando o que colheu. Ela se colocou naquela situação de vida, não foi vítima de nada, plantou para si. Aí você vai ajudar, você entra no karma. Então com isso eu quero dizer que você não deve ajudar ninguém? Não, faça a sua caridade, só que entenda o que você está fazendo, tá? Quando a gente quer salvar alguém assim, a gente nunca sabe por que as pessoas estão passando pelo que passam, né? Você já deve ter ouvido essa frase, nunca ajude um F, né? Eu estou colocando lascado no lugar do F, sem saber por que ele está ali, né? Às vezes ele está colhendo o karma dele, sabe? Então, o espiritual é isso, né? E a ideia de Exu muitas vezes é essa, é quem vem nos dar o tapa na cara para nos fazer acordar, olha, quem precisa é você, não sou eu não, né? Faça por onde, o que você pode oferecer para ter em troca o que você quer, né? Então é muito sobre isso, e aqui a gente vê esse grande papel da sua espiritualidade, que se não estiver conectada, você está perdendo muito, tá? Então se você agora é a pessoa que está em dificuldades, né? E veio para cá para ter as suas revelações espirituais nas runas, né? E veio só esperando uma mensagem bonitinha, minha vida vai melhorar, o espiritual vai me abençoar, os meus pedidos serão concedidos. As runas estão te chamando a fazer a sua parte, tá? Então, fica assim meio que sem massagem, né? Esse pedaço da leitura, mas é necessário ao entendimento. E um processo oracular, ele existe para nos orientar para a vida, para nos deixar saber do que nós precisamos para que nós tenhamos os nossos melhores resultados, para que a gente viva uma vida mais potente e não para ficar passando a mão na nossa cabeça, principalmente as runas.
tá? Runas é assim, leitura de tarô, muitas vezes ela pode ser ali contornada, você vê a pessoa que coloca cartas na mesa e são cartas ali todas estranhas, mas a pessoa dá um jeitinho de tornar aquela mensagem bonitinha, né? Nas runas não tem essa não, nas runas o papo é bem reto, tá? Então, a necessidade de você estabelecer uma relação de troca com a sua espiritualidade para a vida fluir, para acontecer como precisa, tá? Ah, Leandro, como? Você precisa sentir esse processo, você deve viver a sua busca, se é em terreiro ou se não é, se é dentro de religião ou se não é, se é da sua forma, mas sair, né, ou evitar a questão de ficar barganhando, pedindo para o espiritual, né? Porque aí não é o que vai te dar os resultados, tá bom? E você tá com muito para receber, ok? Só que tem que ter esse lado alinhado aí, certo? Aqui nós vemos a seguinte situação. Caminhos que se parecem fechados a você agora, fica na tranquilidade, porque eles se abrem, tá? Eles se abrem. O que está desarmônico se harmoniza. E o que está parecendo perdido agora para você, não está. Então você está vivendo muito de uma situação assim de, eu acredito, passar por certos sustos, sabe? Porque isso é lição espiritual, sabe? São seus guias chamando a atenção. Olha, quase você sambou na vida aí, tá? Mas pega a visão, viu? Porque agora foi quase, mas na próxima você vai rodar mesmo, sabe? Então, tem essa questão de fazer a própria parte, desempenhar o que cabe, né, a cada um de nós, para que tenhamos as bênçãos, tá certo? Então, essa leitura que você recebeu aqui, ela vem muito como um chamamento, né, às suas responsabilidades perante a vida, né, e é uma necessidade de a gente soltar a muleta, sair de um papel de vítima, de coitadinho, né, e entender onde nós estamos, por que nós estamos e o que podemos fazer a respeito, tá? Topar os caminhos, fortalecer o espiritual, conectar, pensar que nós temos sempre uma riqueza, sempre algo de positivo a oferecer, sim, circular energia, tá? E aí, né, a gente vive processos aqui de dias melhores. Dias melhores te aguardam, muito melhores. Você recebeu, né, toda a visão aqui de melhoria na parte de relacionamento, de melhoria financeira, mas é necessário que você entenda que essas melhorias, né, como eu disse, são mudanças positivas de vida que devem começar vindo de dentro, tá? Continuar sendo a mesma pessoa, de repente, se for o seu caso, né? Ah, coitado de mim, a vítima, né? É culpa de alguém, alguém fez alguma coisa, aí você não vai sair muito do lugar, tá? Então tem um chamamento aqui para você, nessa leitura que você recebeu, tá? Assim, é a leitura bonitinha? Não, como eu falei, mas o papel de um oráculo não é passar a mão na cabeça. Muita gente faz isso no YouTube, para agradar, por audiência. Não é o meu caso. A minha leitura, ela traz verdade, tá bom? E aí, gente, né, quem está aqui na maturidade, eu acredito que vai viver uma transformação nos caminhos a partir do que foi colocado para você. Essa foi a sua leitura. Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário se você desejar, de forma respeitosa sempre, né? As participações são muito bem-vindas, tá bom? Na descrição ainda coloco algumas informações aí para você que quiser acessar mais possibilidades do meu trabalho. Curso para fazer, atendimento que você pode receber, tá? Rede vizinha, tá tudo aí para você. Agora vem para a mesa, depois do que foi essa leitura 2 aqui, que olha, veio uma energia, galera, que eu acho que não foi à toa não, viu? Tem hora que eu tô fazendo a leitura e eu começo, é muito curioso assim, só quem tem a conexão com o oráculo, você que realiza esse tipo de trabalho, seja com as próprias runas, com tarô, com baralho cigano, né? Você deve saber que você vai, começa ali pela sua parte técnica, o conhecimento que você tem, mas você entra na conexão e daqui a pouco, né, você percebe a sua própria comunicação percorrendo caminhos que você se pega pensando, como é que eu estou indo por aí, né? De onde vem, sabe? Aí você entende que tem algo mais participando do processo. Eu senti isso acontecer aqui no que foi a leitura 2. Agora vamos para 3. A ametista está aí.
O seu arcano. Olha, eu não sei porque eu estava sentindo que a lua ia acontecer na mesa hoje. E veio justamente na nossa opção 3, né? Aqui com você, que vai encerrar os nossos trabalhos de hoje. A lua no tarô, vindo como parte de revelação espiritual que você precisa ter hoje, né? É o seguinte, a lua, ela traz duas condições que devem ser observadas na vida, tá? Primeiro, você prestar atenção no que podem ser as ilusões, onde você se deixa levar por tudo que falam, sabe? Sem tomar o cuidado em relação ao que pode existir por trás das aparências. Então, a lua traz essa necessidade, perceber o que pode existir além das aparências. Ou seja, não sair se entregando, né? E não sair confiando em todo mundo. Isso é uma necessidade sua do momento, tá? Isso é frase batida para a vida? Não, é uma necessidade sua do momento, tá legal? E a segunda condição a ser observada nesse arcano aqui é a importância de você vencer os seus medos, tá? Porque na própria sequência do tarô, a gente está percorrendo um caminho obscuro no arcano 18 e o 19 é o sol, que é a luz do dia, né? A luz que vem depois da escuridão. Então é sobre você trilhar esse caminho para chegar também no melhor que você pode. E isso diz respeito a vencer os medos, principalmente os medos internos, as batalhas internas que a gente tem que travar, sabe? Onde são aquelas situações da vida que nos cutucam mesmo, né? Para a gente aprender a se curar, né? De certos processos internos, a vencer os nossos medos, as nossas inseguranças e a gente experimentar o processo da coragem que traz a vitória e que é gratificante. O arcano 19, que é o sol que vem depois desse, traz a energia de gratidão para a vida. A gratidão que experimenta quem topa trilhar os caminhos também que tem que ser trilhados, né? E não só o que nós queremos trilhar. Então essas duas circunstâncias são muito importantes aqui para você, né? Aprender a enxergar um pouco além, né? Para ter a percepção do que pode haver por trás das aparências, ou seja, né? Então pode ter sim certos enganos acontecendo atualmente, coisas que você precisa perceber e de repente isso é até sujeira que está sendo jogada para baixo do tapete, né? O processo de negação, não querer ver o que precisa ver, porque a verdade dói muitas vezes, né? Então tem gente que entra nessa e começa a viver um processo fantasioso. Então a lua traz esse risco no qual a gente cai, né? E mesmo falando, tem gente para quem, né, não quer esse tipo de mensagem. A pessoa já entendeu que a realidade é dura, já abraçou a fantasia e vive melhor na fantasia e quer ficar ali mesmo. Tá bom, né? Cada um sabe de si. Só que a lua traz essa condição, né? E a gente tomar esse tipo de cuidado. Além de vencer os medos internos, topar, né, os caminhos de vida que a gente tem que percorrer, tá bom? Então, vamos colocar aqui no arcano da lua, eu venço os meus medos, tá? Você pode participar assim comigo nos comentários. É sobre entrar mais nas profundezas da nossa própria alma, né? Isso trazendo autodescoberta importante também. Para isso, temos que vencer os medos. Vale até comentar, lancei as runas aqui para você, mas vale até comentar, porque eu acho que pode, quando vem assim, né, exemplo no qual eu me uso dentro da leitura para você, muitas vezes é uma intuição que vem e que aponta assim, olha, comunica, porque às vezes alguém precisa, né? Então, isso pode ter muito relação com processos espirituais, né? O medo que a gente tem diante do espiritual, de dar um passo além com a própria mediunidade, com as nossas capacidades internas, né? Eu, atualmente, trabalho aqui com a parte oracular, é assim que eu lido com a espiritualidade todos os dias da minha vida, né? Então, isso daqui acontece todos os dias na minha vida. E eu já tive participação em mesa de centro espírita e também terreiro de umbanda, com mediunidade. Participei lá, corrente mediúnica, cigano, exu, baiano, né? Enfim, tudo aconteceu já, né? Passei por essas experiências. E a primeira vez que eu fui num terreiro de umbanda, eu lembro que eu estava assim, né, perto da tronqueira ali, separando a área de assistência da área dos médiuns.
A pessoa que era a segunda na minha frente passou para receber a consulta, passou e incorporou. O que eu tremi na base naquela hora, só eu sei, que eu falei, pronto, olha aí, ó, tá vendo? Por que eu vim aqui? Agora eu vou passar para lá, vai acontecer isso também. E o que vai ser de mim aqui? Meu Deus do céu, bateu um desespero, que vocês não sabem, que eu não consigo descrever aqui. O medo que foi naquele lugar, naquela hora, numa gira de preto velho, imagina, né? Isso hoje vira uma piada, mas naquele momento, então pode ter muita gente nessa situação. E por que eu estava lá? Porque eu sabia do meu espiritual, eu sabia que eu tinha que viver essa busca, tinha alguma coisa em mim que pedia passagem, sabe? Então eu tinha que estar ali, eu tinha que viver isso, eu tive que encarar, né? Esse medo, olha aí, né? Foi o que me levou a ir além, a vencer o arcano 18 para chegar no 19, que é o sol, para ter a luz nos meus caminhos, para me descobrir melhor, tirar muita coisa das sombras, sabe? Então eu me usei como exemplo aqui porque pode ser o caso de muita gente agora, tá? Vamos lá, né? Passada essa tremida na base na gira de preto velho, vamos vamos às runas então aqui, olha. Quais são as revelações espirituais que vêm para sua vida agora? Gente, as runas estão dando aqui o que pode ser uma nova chance com alguém na vida que você tem para viver, tá? Dagaz e Manás que estão aqui. Manás representa alguém importante na sua vida, é uma runa que aponta para pessoas com quem você tem uma participação significativa, um relacionamento, poxa, um relacionamento que se perdeu, será que ainda pode ser? É a pessoa que volta, tem uma reconciliação, tem uma nova chance? Sim, Dagaz é a nova chance com alguém que vem aqui para você. E Berkano, que está no centro do jogo, é a energia de renovação para a vida, tá? Então, a gente vê uma experiência afetiva que de repente você acha que se perdeu? Não. Tem força aqui de reconciliação. Ah, Leandro, não é nisso que eu estou pensando. Isso pode significar um novo amor? Com certeza. Alguém diferente que surge na sua vida num novo momento de vida, para a criação de novos caminhos. Então, depende de qual é o caso de cada um. Tem relacionamento que você está querendo salvar? Isso é para você. Não tem? Então, para você é mais interessante um novo amor? Ter a chance de conhecer alguém diferente, reescrever a sua história a partir de agora? Tá aí. Beleza? É só sobre amor? Não, gente. Também a gente pode falar sobre pessoas envolvendo relações familiares, né? A gente percebe aqui, para quem tem bucha de família, dificuldade com família, olha, uma relação familiar que melhora, assuntos que são esclarecidos em família, os pingos colocados nos is ali, e isso dando uma experiência que renova um pouco a vida. Parar de ficar se sapateando naqueles problemas, naqueles BO de sempre, né? Então nós temos essas energias aqui, tá? Ainda, vem aqui para sua... Perceba que tem bastante runa fechada no seu jogo, né? Então a gente tem o que está sendo revelado, mas tem o significado para todas essas runas, a maior parte delas do seu jogo, ter caído fechadas, né? A sua caída de runas trouxe a maior parte das peças fechadas. Por quê? Porque isso diz respeito ao que você está precisando descobrir da vida e que você tem que encarar nesse processo de vencer os seus medos e dar um passo além, tá? São as runas mostrando que existem coisas que você vai ter que descobrir dando os próprios passos, sabe? Que você não vai ter assim, né? Tudo na mão beijada, a informação pronta para saber, olha, agora a sua vida é isso, é aquilo, vai por ali, não vai por ali. Tem muito que você tem que se disponibilizar a viver, a caminhar para saber, tá? Isso é uma visão também importante para você. Aqui nós temos Vuni Souilo, é energia de harmonia, de força vital, tá? Olha só a situação do arcano que é a Lua e você tem a runa do Sol. Então, o quanto trata-se de um momento importante para você realmente vencer os seus medos, né? E encarar o que é preciso, porque é gratificante. Tem felicidade, tem realização em Vuni aqui, tá? É você se harmonizando com a vida, encontrando energia de gratidão, experiência gratificante. Poxa, tive medo, mas eu fui lá, fui com medo mesmo, coloquei a fralda e fui, sabe? Tipo assim, e aí valeu a pena, porque tem felicidade aqui com Vuni e Souilo, tá? Gente, as runas estão dando aqui muito de um entendimento, né? De melhores caminhos para a vida, de novas chances no amor, força de recomeço, melhoria nas relações, a vida sendo renovada, felicidade para ser experimentada. Eu percebo muito disso aqui, né, como
resultados de você dar esse passo além na experiência que o arcano está te pedindo, sabe? Então, o que pode ser um inimigo muito forte seu agora? A zona de conforto, sabe? A zona de conforto. Pega essa. É realmente o que está vindo na lata para você. Aqui nós temos Hagalast, Waz e Gebo. Tá? Essas runas aqui mostram, né, exatamente o que pode ter sido uma confusão que você viveu com alguém. Tá? Uma briga, um desentendimento que aconteceu, deu um BO no relacionamento, separação, afastamento, um virou a cara pro outro, bloqueou e tá aquela lambança. Tem jeito isso daí? Tem. Olha lá. Recomeço nas relações, tá? Energia renovadora. Aqui a gente pega na visão da runa Berkano aqui uma percepção do que está em jogo e do que merece ser cuidado para a vida. É uma energia que pede para ser alimentada porque pode dar frutos, sabe? Então, no fundo, de repente, quem se afastou de você, quem brigou, no fundo, sabe o quanto vale a pena, sabe? Então, assim, por mais que tenha ficado ruim uma relação com alguém, tem caminhos aqui de melhoria. A Lua, ela pode trazer muito aqui do lado emocional, sensibilizado também, né? Muito em função dessas questões, às vezes descrita pelas runas que estão aqui abaixo, de desentendimento com alguém e um abalo emocional que isso traz. Tá aqui no arcano da Lua, onde a gente fica meio que sem saber, né? E agora, né? Daqui para onde a vida vai. Então você está tendo esse processo, né? Para clarear bem aqui a mente, né? E você saber que tem recomeço no amor, tem reconciliação, tem aqui a vida entrando nos eixos, tá? Mas, volto a dizer, tudo isso está muito relacionado à necessidade de ir além. Zona de conforto agora não é legal, tá? Para você vencer os medos internos aí, certo? E a parte aqui da Lua que eu te falei, do cuidado com as aparências, essas runas trazem um entendimento para você assim, olha, nem tudo é o que parece também. Então, né, às vezes alguém que vem te fazer uma proposta por aí, muito cuidado, tá? Então é o momento para você não se deixar levar pelo que seja, aquelas situações assim, tá bom demais para ser verdade, realmente, né? Se não é verdade, tá? Então, se te bater esse tipo de sensação com alguém que vem te propor alguma coisa, um trabalho, né? Principalmente na internet, sempre tem esses negócios, olha, aqui é dinheiro rápido e você só tem que fazer isso para ganhar e já cai na sua conta. Gente, furada, tá? As runas aqui de baixo, junto com o arcano, estão dando essa energia presente nos caminhos também, sabe? E de repente, o que pode rolar? Você ser a pessoa que se sente tentada, né? Porque, nossa, pareceu bom negócio, então eu vou lá. E aí você se dá mal e fica mais difícil correr atrás do prejuízo depois. Então, você está sendo poupada, você está sendo poupado aqui desse tipo de transtorno, né? Porque a palavra é essa mesmo, com Hagalaz é transtorno. Tem gente desonesta aqui, olha, que vem, né, te oferecer, muito provavelmente que seja chance de negócio, sabe? Pensa assim, o que é bom a gente vai atrás, o que bate a nossa porta é porque é interesse alheio, não é do nosso interesse. É bem isso, né? É igual quando o banco te liga para te oferecer serviço lá. É bom para você ou é bom para a pessoa do telemarketing que está precisando bater a meta das vendas de serviço ali, né? Pensa, é exatamente isso aí, tá bom? Então, vamos recolher agora para fazermos as tiragens. Olha só, gente, Ínguas e Berkano com a runa em branco. Aqui a gente tem estampado na linha de runas para você a vida se renovando, tá certo? A sorte te favorecendo aqui, um potencial energético muito grande para você viver um crescimento, para você experimentar novas possibilidades. Uma página que está virando aqui
da vida. Ínguas traz uma mudança de ciclo, traz um fechamento para novas possibilidades e junto com isso a energia de um alívio, de uma descontração. Então nós temos aqui situações difíceis vencidas por você, tá? E aí a vida te dando muita possibilidade de crescer, de viver mais do que você deseja. Você está no momento onde muito pode ser, tá? Onde muito pode ser. E se você topar os caminhos de vida, né? Se você se encorajar a dar um passo além, vencer os seus medos, realmente tende a ser gratificante. O que você só precisa saber, né? Aprender a desconfiar também das coisas, né? Então você tem que ter esse meio termo, né? Que é o de você tomar o cuidado com a zona de conforto, porque você está precisando se mover na vida, você está precisando topar caminhos. Só que não é qualquer caminho que te serve, né? Não é qualquer emoção que faz sorrir. Então, é isso, tá legal? Porque nas runas que estavam aqui abaixo, nós vimos, né? Também situação do quê? De golpista na área, né? Ou não necessariamente golpista, mas quem vem te oferecer coisas que não são boas para você, é bom para quem ofereceu. Lembra do que eu falei, né? O que vai nos ajudar na vida é o que a gente vai atrás para alcançar, não é o que está batendo na nossa porta. Quem veio bater e oferecer alguma coisa, interessa mais a quem está vindo ali, né? E não a você. Então, às vezes é aquela lábia que vem, é o vendedor que é bom, que oferece produto, serviço, cuidado, tá? Olha, nós temos aqui, né, a situação do que pode ter sido um mal entendido com alguém aqui, gerando perdas, sendo esclarecidos, tá? Porque é Manás que está junto com Ferru, as duas invertidas, e isso gera uma experiência assim de perdas na vida e perdas para ambas as partes, tá? Então a situação que nós estávamos falando, no momento da caída das suas runas, de uma nova chance no amor, de um recomeço, de uma reconciliação, né? Para quem não está pensando em ninguém, não está com saudade de ninguém, não está pensando em voltar com ninguém, tá? Essa ideia não serve tanto. Fica mais a ideia para você ali do que? De um novo amor, de você poder reescrever sua história, recomeçar sua vida. Sim, isso está muito dentro, tá? Boas relações, não necessariamente um amor, né? Ah, Leandro, não estou pensando em vida amorosa, estou querendo aumentar minha rede de contatos, sei lá, eu quero conhecer gente para ter mais possibilidades na vida, para criar situações para viver, para passear, para viajar. Sim, momento legal para isso, tá? Abertura para você realmente ter novas amizades. Para quem quer amor, pode ser novo amor. Enfim, tem essa energia que circula, tá bom? Agora, para quem serviu ali no momento da caída das runas, bastante da ideia de recomeço no amor, né, de reconciliação amorosa, aqui na sua tiragem nós temos a situação de Manás com Ferru invertidas, onde aconteceu alguma coisa a dois aí que não foi bom para nenhuma das partes, tá? Então, se você tá mal no seu canto, né, a pessoa que tá lá no outro canto tá mal também. Ninguém ganhou nada aí, sabe? Então, essas questões de relacionamento são muito assim, né? Os dois lados perdem. E aí, isso gera uma circunstância de se querer melhorar essa energia. E a runa Souilo, que traz a luz do sol aqui para os caminhos, para esclarecer os pontos e desfazer essa energia. As runas estão revelando aqui, né, que quem se afastou de você deseja poder ficar numa boa, tá? E isso dentro do que também é um novo ciclo, saber deixar para trás. Então, o alívio que está aqui, a descontração que pode estar aqui em ínguas, né, é sentir que exatamente aquilo que pesou nas relações aí no passado, né, vive um processo agora de renovação para novos caminhos, para mais páginas para serem escritas. Então, olha só, são as runas aqui mostrando que para você que está numa relação, que está indo de mal a pior aí, ou pessoa que se afastou, alguém com quem você brigou, não foi um ponto final na história não, foi só uma vírgula, tem mais páginas para serem escritas aqui. Acidente de percurso, tá? E aí vem essa linha de runas dando esse entendimento. O que aconteceu de ruim para você foi ruim para outra parte também. Ninguém saiu ganhando com nada. Seja em relacionamento amoroso, seja nas relações de família, né? Às vezes tem muito disso também. Quebrou o pau com mãe, com pai, com irmão, com filho, sei lá. E a gente fica ali, né? Mal pra caramba com a situação. E a gente pensa, e a outra parte, né? Agora a gente tá sem se falar
E como é que tá? E será que dá para salvar, dá para melhorar, a gente supera isso? Sim, tá bom? Então, aqui eu gostei muito dessa mensagem porque isso é importante para a vida, né? Que a gente tenha boas relações, que a gente tenha a oportunidade de salvar o que vale a pena, sabe? Então tá vindo muito dessa energia de melhoria nas relações para acabar com energias que ficam ali empacando a nossa vida e que não devem estar ali. Então, isso é muito importante realmente, né, para a vida. Aqui nessas três runas, o que que eu noto? Gente, uma dificuldade que pode acontecer, que é a seguinte, de você não conseguir experimentar os resultados que estão ao seu alcance, as experiências de vida que estão no seu nome, tudo que pode fluir para você, mas que você pode acabar ficando sem, de repente, se você não assume a sua responsabilidade, o seu lado na história, tá? Então eu noto muito disso daqui. Nessas duas runas, Urus e Turisasa aqui invertidas, tá? Elas trazem muito de quando a gente deixa de fazer a nossa parte, porque a gente fica com muitas pedras na mão, né? Numa mágoa, num ressentimento e querendo ter razão, não, foi culpa do outro, eu sou a vítima da história, eu sou o lado que sofreu, eu que, eu que mereço pedido de desculpas, sabe? Quando a gente fica colocando essas coisas para a vida. Eu vejo esse posicionamento atrapalhar muito, tá? Então eu digo para você, essa sua terceira, aliás, essa leitura de runas para você, que foi a terceira da mesa de hoje, né? Finalizando os nossos trabalhos, te diz assim, olha, para você que é importante melhorar relações, toda essa energia está aí, no seu caminho. Nova chance com o amor, retomar um relacionamento, a volta da pessoa amada, sabe? Ou você, né, conhecendo alguém diferente, podendo reescrever a sua história. A sua leitura apontou muito nessa direção, tá? Teve aquele outro lado também, que é importante você ter cuidado, né? Com o que está por trás das aparências, porque tem golpista na área, tem gente que pode se dar uma desperta para cima de você, te oferecer o que parece ser vantagem para você, mas é vantagem para quem ofereceu, sabe? Então é você se ligar nisso, você driblar essas coisas, né? Feita essa parte, você vencer os seus medos, você dar passos além, fazer a sua parte na sua vida, dar um passo que você possa dar no sentido da melhoria das relações, sair do melindre, né? De aquela coisa de a pessoa errou, então é a pessoa que tem que vir, é a pessoa que está errada, então é a pessoa que tem que se desculpar. Se a gente está querendo ser feliz e ao mesmo tempo impor condições, fica difícil. É o que essa linha de runas mostra, tá? Que de repente você pode cair num risco de querer ser feliz e colocar muitas condições para sua própria felicidade. E aí você pode não ter todas essas condições atendidas e a felicidade acabar faltando. Tá? Então tem uma necessidade aqui, sim, de desapegar de alguns sentimentos controversos, de sair de um melindre, de tentar perceber qual pode ser a sua responsabilidade na história, né? O que couber a você para dar um passo além, ele deve ser dado, tá? Por quê? Se as coisas ficam como estão no que depende de você, então de repente fica aquele negócio, sabe? Se a gente pensar em relacionamento, um daqui, um de lá, os dois mal, mas um esperando que o outro faça e ninguém faz e passou o tempo e foi embora a vida e já era, sabe? Então assim, né? Você quer carregar isso? Acho que você não quer, né? Dando para fazer alguma coisa a respeito, a gente deve fazer. E é isso que está orientado para você como revelação espiritual também. É felicidade em jogo. Pensa assim, é felicidade em jogo. Às vezes a gente até abre mão de um ponto onde a gente sabe que está certo. Eu não estou falando que você é a pessoa que está errada. De repente, o outro tem culpa mesmo. A questão é o quanto te convém agora alimentar isso ou ficar apontando para isso. Me parece que não convém, tá? Às vezes a gente passa por cima, né? Por quê? Fala mais alto o que a gente quer viver, onde a gente sabe que pode ser feliz, né? Então a gente, sabe, passa por cima de alguma coisinha aí em prol da nossa felicidade. E aí a gente percebe que lá na frente as coisas se ajeitam, sabe? O que você sente que ficou como lacuna, aquele assunto vem à tona, num dado momento é conversado adequadamente,
Só que na hora que os caminhos travam, quanto mais condição a gente coloca para ser feliz, mais a gente se atrapalha na nossa própria felicidade, tá? Então essas runas trazem exatamente essa mensagem. Se faltar o seu lado na história, se você não assumir a responsabilidade que é sua, né? Se você ficar numa defensiva, num magoei muito grande, nos melindres, né? Você está colocando muita condição, isso está comprometendo felicidade, tá? Então pensa isso, pensa assim, tá? Pensa a respeito disso, porque eu acho que vai te ajudar a identificar, né, como de repente dá para as coisas serem mais leves, como dá para as coisas serem um pouco mais fáceis. O ser humano tem uma tendência de complicar, gente, né? E você aqui comigo no processo oracular tem a possibilidade de pegar essa visão. Às vezes a gente está se complicando na vida e a gente nem percebe que está fazendo isso, porque a gente está seguindo a nossa parte instintiva, o que nós acreditamos que são os nossos pontos de vista, as nossas razões. Aí vem o oráculo e fala, olha, não é bem assim. Você está potencializando muitas coisas que não deve potencializar. Você está amplificando aí esse problema, não é esse bicho feio todo, sabe? Às vezes a gente fica numa dessa, né? De, nossa, a minha dor é grande demais, eu sofri muito. Gente, isso não leva muita gente a lugares bons não, tá? A gente ficar valorizando tanto as próprias dores, né? Fale das suas bênçãos, não das suas dores. Você já deve ter ouvido alguém te dizer isso, né? Está sendo dito aqui para você novamente. Tem fundamento. Pensa assim, tá bom? Gente, essa foi aqui a sua leitura, tá legal? Espero que você faça bom proveito das revelações espirituais que vieram. Você que participou das 3 revelações, né? Com as 3 pedras na mesa. A segunda talvez foi aquela que cutucou mais. Se não foi a que você assistiu, quiser dar uma conferida, vai lá. Se você sentir de assistir, porque eu estou falando, pode ser que tenha coisa para você lá, tá? Então aproveite ao máximo o que você puder desse vídeo. Aqui eu venho e faço uma leitura por semana, sabe? Que é para te dar a chance de você absorver o oráculo, absorver bem as runas, voltar para assistir novamente se você considerar que é importante fazer isso. Com o oráculo a gente tem que proceder dessa forma, tá? Não é o excesso, sabe? A gente não precisa do oráculo todo dia, necessariamente, né? Às vezes uma frequência assim de a gente pegar a mensagem aqui, deixar essa energia assentar, sabe? A gente absorver adequadamente o que foi conversado hoje, que é uma vez por semana, te ajuda a processar isso, te ajuda a colocar isso mais nos caminhos, a trazer melhor isso para a vida, a conectar mais essa energia, a viver melhor tudo que foi conversado aqui. E aí você tem, né? Virou a semana, novas orientações, novas previsões. E assim eu vou, né? Se você me permitir, eu vou cuidando dos seus caminhos, tá? Te ajudando a perceber o que é melhor para você. E nem sempre eu estarei aqui só para te agradar ou para falar coisas bonitinhas, né? Quem se importa com você age assim. Quem não se importa, tanto faz, sabe? Então fala só o que você quer ouvir o tempo inteiro, para você sempre dar audiência e tá tudo certo, né? Só que quem se preocupa com você, às vezes, né? É como o pai ou a mãe que ama, né? Vai deixar o filho fazer tudo o que quer? Não, porque sabe onde às vezes o filho vai se prejudicar. Então vai saber falar não, vai saber colocar limite, né? Vai ter hora que o filho não vai gostar, mas o pai vai falar mesmo assim, a mãe vai falar mesmo assim, porque sabe que é melhor, né? Tá com a visão mais ampla das coisas, né? Então, quando eu estou aqui diante do oráculo, né, eu posso me colocar nesse papel. E aí eu estou aqui, como eu disse, se você me permitir, cuidando dos seus caminhos, tá bom? Gente, então, gratidão pela presença, beijos, abraços, fiquem bem, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro no canal. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, na descrição tem informações aí para você. Beijos e até!